Você que está em casa agora, vamos lá falar de um assunto que deixa todo mundo preocupado, todo mundo com a cabeça a mil e esquenta daqui. O que eu faço, como que eu faço? Imposto de renda. Pois é, o Leão está aí. É o momento de você esclarecer dúvidas, porque eu estou recebendo agora o Daniel Moretti, que é doutor e mestre em Direito Tributário. Gente, ele vai esclarecer para a gente tudo sobre imposto de renda. Bem-vindo. Boa tarde, viu? Boa tarde, Nani. Bom te ter aqui. Prazer é meu estar com você na Tarde é Show. E aí, todo mundo agora já começou, né? Já deu pontapé. Já começou, o prazo para a entrega das declarações teve início em 7 de março e vai até o dia 30 de abril, às 23h59. Nossa Senhora, 23h59 do dia? 30 de abril. 30 de abril. E aí, quem está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda ainda em 2019? Basicamente, estão obrigados a apresentar a declaração de renda aqueles que obtiveram rendimentos tributáveis superiores a 28.500, mais ou menos, no ano de 2018, além de todos aqueles que tinham no seu nome registrado bens de pelo menos 300 mil em 31 de dezembro de 2018, pessoas que receberam rendimentos isentos e não tributáveis superiores a 40 mil reais durante o ano de 2018 e mais algumas situações que a legislação destaca. Quem está isento? Isento, existem algumas isenções previstas pela legislação. A principal, uma das principais, pelo menos, é a da isenção do portador de moléstias graves, aquele que sofre de câncer, de problemas cardíacos. Tá? Esses têm isenção total quanto aos rendimentos oriundos de aposentadorias e pensões. Certo, doutor. Quais são as deduções possíveis do IRPF? Olha só, a legislação é bem complexa no tocante às deduções. Basicamente, as principais são deduções com despesas com instrução. Tá? Leia-se aí despesas com instrução, escola de crianças, cursos técnicos e faculdades. Essas são despesas básicas dedutíveis. Não são dedutíveis despesas com cursos de idiomas, despesas com aulas de dança e de outras naturezas que não se consideram instrução. Deveria ser, né? Cursos de idioma, tudo, né? É uma restrição que há na legislação e, infelizmente, não podemos superar. Tem a brecha, já sabe que a gente não pode. Mas, se me permite, nas despesas com instrução, há um limite por pessoa de cerca de R$ 3.500 anuais. Sabemos quanto custa uma escola, quanto custa uma faculdade e, obviamente, esse limite não dá conta de todo o valor gasto no ano. Tá? Então, há esse ponto negativo. Bem negativo, né? Bem negativo. O telefone está liberado para vocês, podem ligar, viu, gente? Aproveita para você esclarecer qualquer dúvida sobre imposto de renda, tá? 25786000 para falar ao vivo. E as perguntas já estão liberadas aqui, 953970461. Tem perguntas, doutor? Vamos lá. Nunca declarei imposto de renda. Onde eu devo ir e qual o prazo? Lucas Nascimento, São Paulo. Pois é. Se ele nunca declarou imposto de renda e ele se encaixa naqueles critérios de obrigatoriedade da declaração, ele deve apresentar a declaração exclusivamente por meio eletrônico até o dia 30 de abril. Não há outra forma de entrega que não o meio eletrônico. Certo. Libera mais perguntas. Vamos ver. Se uma pessoa esquecer de declarar, o que pode acontecer? Sabrina Amaral de Guarulhos. Se ela se esquecer de declarar, ela sofrerá necessariamente a imposição de uma multa que vai de 1 a 20% do valor devido do imposto de renda. 1 a 20%? De 1 a 20% do valor devido. E a multa mínima é de R$ 160, 160 e alguma coisa. E tem um limite, assim? 20% do imposto devido. Tá, e tem um limite de tempo também, de data? Não tem um limite de data. Não tem? Quanto maior o atraso, tempo, mais ela vai se aproximar dos 20%. Certo, doutor. Tem perguntas aí? Quem está em casa? Minha avó morreu e me deixou um testamento, um imóvel, do qual nunca declarei. Posso ter problemas? Bianca Azevedo, de Minas. Pois é. Se ele não se encaixa naquele critério que mencionamos no início, de 300 mil, pelo menos, em bens ou direitos em 31 de dezembro de 2018, ele não precisa declarar. Tá? Precisa verificar na situação concreta se foi feito o inventário, se esse bem foi transferido adequadamente para o nome deste legatário, né, que recebeu o bem por testamento, e o valor do bem. Se ele não superar 300 mil reais, não é necessária a declaração. Doutor, uma pessoa que depende de um aparelho hospitalar, como um respirador automático, por exemplo, para sobreviver, deve declarar essa despesa também?
Ela deve declarar, mas essa despesa não é dedutível. Aliás, essa despesa é dedutível, né? Caso ela conste de uma fatura hospitalar, tá? Tem que ter o quê? É muito importante, no caso de despesas com serviços médicos, observar o que diz a legislação. E a legislação traz algumas restrições. Por exemplo, medicamentos, aparelhos, equipamentos que constam em uma fatura emitida por unidade hospitalar são dedutíveis sem limite de valor. Tá. Mas, se você adquirir esse aparelho de respiração, por exemplo, diretamente numa loja, numa empresa que faça a venda desse bem, e isso não estiver constante de uma fatura hospitalar, ele não é dedutível. Mas é quase impossível. Complicada da legislação. É complicado, né? Porque se você vai comprar, sua família precisa, alguém precisa de um aparelho, você não vai comprar através de um hospital ou conseguir através de um hospital, você vai ter que comprar em uma loja. Pois é. Comprando na loja, infelizmente, a legislação traz essa restrição, né? E aí? Como é que compra no hospital? Na verdade... Tem alguns hospitais que emprestam, mas são raríssimos casos. Mas quando falamos em unidades hospitalares, existem várias entidades que são credenciadas como tais e não exatamente aquele hospital que faz apenas aquele procedimento de internação que você usa quando está no hospital. Há outros tipos de serviços. Pressão alta, tem um monte de coisa, diabetes, tudo tem que ser controlado em casa. Não são dedutíveis, pois é. O país complicado, assim como medicamentos. Se você comprar medicamentos com receita médica em farmácia para tratamentos de saúde, esses também não são dedutíveis. E aí? Então não pode comprar, tem que ganhar. O governo, ele ministra, ele passa isso? Pois é. Não passa, né? Não passa. Vou te falar, hein? Esse imposto de renda tá complicando, hein? Bolsonaro, pelo amor de Deus, né, meu presidente? Vamos mudar essa lei aí. Não tô conseguindo entender nada do imposto de renda. No quesito saúde, tá percebendo que tá caindo para zero. Bom, declarei por 2 anos seguidos, pois os meus rendimentos superavam os 30 mil anuais. Em 2018 eu não declarei, porque estava desempregado. Preciso declarar esse ano, mesmo que meu novo salário sendo inferior ao exigido? O Fernando Lopes de Mogi. Não, se ele declarou em anos anteriores porque ele atingia o limite que impõe a declaração e nos anos posteriores ele não alcançou esse limite, ele não é obrigado a declarar. Se em 2018 ele não obteve rendimentos superiores a R$ 28.500, ele não está obrigado à declaração. Certo. Vamos lá, gente. Tem perguntas. Tá todo mundo... Eu já fiquei em choque aqui com o quesito de saúde, hein? Tem gente na linha para falar contigo. Okay. Alô? Alô? Falo. Tudo bem? Tudo. Com quem tô falando? É Clevison Isidório. Bem-vindo, Clécio. Pode fazer a sua pergunta. Clevison, de Belo Horizonte. Bem-vindo. Eu pago plano de saúde para 2 pessoas da minha família, um filho e meu pai. Isso é dedutível do imposto? Boa tarde. Ele paga plano de saúde para o filho e para o pai. Se o filho estiver declarado como dependente, sim, a despesa é dedutível. E se o pai também estiver declarado como dependente dele, também, neste caso, o plano de saúde é dedutível. Tem que provar, então, que é dependente. Tem que provar que é dependente, exatamente. E como que é essa prova? Para filhos e enteados, automaticamente até 21 anos e até 25 anos se eles estiverem cursando universidade, tá? Para os mesmo plano de saúde, doutor? Mesmo plano de saúde. Ué, gente, então quer dizer que a gente não pode pagar o plano do filho que passou de 25 anos, que formou? Pode pagar, só não vai deduzir do imposto de renda. Tá brincadeira, né? Parece brincadeira, né, doutor? E no caso de pais, avós e bisavós, também é possível lançá-los como dependente, mas aí vai depender de um teto que a lei estabelece de renda que eles obtenham. Que vai ser bem menos também, então, bem na verdade, o que a legislação faz é verificar se o pai, avô ou bisavô tem condições de se autossustentar. Se ele não tem condições de se autossustentar, ele entra como dependente da declaração do filho, do neto ou bisneto, e aí o filho, neto ou bisneto, tem direito a deduzir um valor pela simples informação, exatamente, do dependente, além de deduzir a despesa. Certo, doutor. Mais perguntas. Alô? Alô, Nani, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? É com Fabiana do Terminal Vila Carrão. Bem-vinda, Fabi. Pode fazer sua pergunta. Olha, eu queria perguntar se... Eu tenho uma dúvida. Eu recebo remessa do exterior do Japão. Ela vem pelo banco. Geralmente vem descontado já uma taxa quando é convertido, né? Eu gostaria de saber se eu tenho que declarar isso também. Eu não compreendi. Ela recebe... Qual a pergunta? Obrigada. Oi, qual a pergunta mesmo? Ela recebe alguma coisa que vem do Japão. Ela recebe alguma coisa que vem do Japão. Ela quer saber se ela declara ou não. Sim, existem regras específicas para declaração e pagamento de imposto de renda
de rendas e proventos oriundos do exterior. Aí nós precisaríamos analisar mais a fundo o caso concreto para verificarmos qual é a natureza deste montante que ela está recebendo do Japão. Precisaria atentar ao caso concreto. Qual que é a maior dúvida hoje quando as pessoas procuram para fazer, doutor? Quem declara e quem não declara. Tá? Aí a principal questão de corte é o valor. Cônjuges são obrigados a declarar em conjunto ou em separado. Tá? Não há exigência legal para que eles declarem em conjunto ou separado. Essa é uma opção feita por eles. Tá? Mas deve-se observar que, uma vez declarado, uma vez elaborada e entregue a declaração em conjunto, é preciso atentar para que ou os bens que foram adquiridos na constância do casamento, por exemplo, num caso de comunhão parcial de bens, se eles serão divididos já na declaração de imposto de renda em 50% cada um, ou se eles ficarão apenas na declaração de um cônjuge ou do outro cônjuge. Aí depois da briga, né? Acontece alguma coisa. Não necessariamente, Nani. Essa é apenas uma informação para o fisco. Se ficarem todos os bens na declaração da esposa, por exemplo, haverá uma informação na declaração do marido dizendo que os bens estão informados na declaração da esposa. Tá? Exatamente para que possa haver esse cruzamento e essa concatenação de informações. Tem que cruzar e ser perfeito, né? Tem mais perguntas. Respira, doutor. Pessoas isentas precisam declarar? Pedro, do Rio de Janeiro, Queiroz. Não, pessoas isentas não precisam declarar. Não existe mais a figura da declaração de isento como existia no passado. Bem? Certo. Vamos lá. Existe alguma forma de deduzir despesas sem a comprovação dos gastos? Existe, sim, um mecanismo chamado desconto simplificado. É assim, Nani. No momento da elaboração da declaração, o contribuinte vai escolher se ele faz a declaração com descontos na forma completa ou simplificada. A conta básica que ele fará é: eu tive despesas superiores a R$16 mil no ano? Se as minhas despesas foram inferiores a R$16 mil, eu vou me valer simplesmente do desconto de 20% previsto na legislação e não preciso comprovar nenhum tipo de despesa. Se eu tive despesas com instrução, saúde, dependentes, que superam os R$16 mil, aí eu não vou aproveitar o desconto simplificado, aproveitaria o desconto, a dedução completa dessas despesas, mas tenho que guardar esses documentos por 5 anos, porque eu posso ter que apresentá-los ao fisco eventualmente. São 5 anos, 5 anos, exatamente. Alô? Alô? Com quem falo? Alô, com o Erivaldo de Curitiba. Bem-vindo, Valdo. Pode fazer a sua pergunta. Alô? Oi, pode fazer a sua pergunta, Erivaldo. Coitado, esse tá cuidado com o leão, vamos lá. Como um casal deve declarar a renda de um imóvel ou de um carro? Os dois declaram essa renda conjuntamente ou só o titular da conta do qual os valores foram creditados? Pois é, o casal... Cai quase na mesma... Quase na mesma questão que falamos há pouco, ou eles declaram a cota parte na respectiva declaração de cada um, 50%, 50%, ou declaram apenas no informe da esposa e na declaração do marido haverá essa informação de que a declaração está, de que os bens estão na declaração. E se separaram esse ano, como é que faz? Se eles se separarem? Se eles se separarem, nós precisaremos verificar qual será a partilha. Se for uma partilha redonda, tranquila de 50%, você pega metade dos bens que estavam na declaração da esposa, por exemplo, e traz para a declaração do marido. Mas isso será um reflexo do acordo ou da decisão de partilha lá na separação do casal. Alô? Alô? Com quem falo? É Eduardo. Oi, Eduardo. Tá falando de onde? De São Paulo. Bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta. Sim, eu tenho um dinheiro investido em Tesouro Direto e CDB. Eu gostaria de saber se eu devo informar isso na declaração do imposto. Ok. Boa pergunta, Eduardo. A principal questão para você é obter, junto às instituições nas quais o seu dinheiro está investido, o informe de rendimentos. Nesse informe de rendimentos, já haverá ali a descrição de que a sua tributação é definitiva e você vai reproduzir esse dado na sua declaração de ajuste anual. Se você possuir certificado digital, fica ainda mais fácil, porque atualmente quem possui certificação digital acessa o site da Receita Federal e baixa e obtém já uma declaração pré-preenchida. Quer dizer, aquela informação que o banco fornece para você
ela consta já automaticamente das informações que estão na Receita Federal e são incorporadas pela sua declaração do imposto de renda. Nesse caso é muito fácil. Certo, mais perguntas, doutor. Respira, doutor. Vamos lá. Despesas como aluguel e condomínio entram na declaração? Camila Lima, de Guarujá. Não, Nani, não, Camila Lima do Guarujá. Despesas com aluguel e condomínio não entram na declaração do imposto de renda. Infelizmente. São dedutíveis apenas aquelas despesas expressamente destacadas pela lei. E aí há muitas críticas, há muitas discussões, nós tributaristas debatemos o tempo todo essas questões e há limitações consideradas realmente injustas, mas são permitidas apenas aquelas que estão expressamente previstas na lei. E simplificando para quem está em casa as maiores dúvidas, o que pode, o que não pode? O que pode? Dependentes. Escola, dependentes, até 21 anos. Despesas com instrução, mas sempre pinta a dúvida aí. Escola de idiomas, escola de dança, escola de música, nas despesas dedutíveis. Despesas médicas são dedutíveis. E aí sem limite. Não. Remédios não são, apenas se eles constarem daquela fatura emitida pela unidade hospitalar. E já que nós falamos aí de separação, de cônjuges e tudo mais, quem recebe pensão alimentícia, oferecerá esse valor à tributação, ou seja, a pensão recebida é tributável. Certo, tem mais gente na linha. Alô? Alô? Com quem falo? Meu nome é Márcio. Tá falando de onde, Márcio? Eu falo... Desculpa, não entendi. De onde você tá falando? Eu tô falando da Vila Alpina, Zona Leste. Bem-vindo, pode fazer a sua pergunta. A minha pergunta é assim, é para minha mãe, ela no caso é aposentada. Eu gostaria de saber se no caso quem é aposentado também é necessário fazer a declaração de imposto de renda e junto com essa pergunta ela vendeu recentemente uma casa. O valor que no caso ela vendeu, ela também é necessário ela também fazer a declaração de imposto? Olá, Márcio. Se ela obteve ganho de capital, ou seja, se ela teve lucro na venda desta casa, ela tem sim que fazer a declaração do imposto de renda. E se ela teve lucro na venda da casa, por exemplo, uma casa que ela adquiriu por R$100 mil e vendeu por 300, ela tem aí 200 mil de lucro, não é? Então ela terá sim que pagar o imposto de renda sobre os R$200 mil, logo ela terá que declarar também o imposto sobre a renda, tá bem? Adorei você aqui, doutor Daniel. Obrigado. Esclareceu muitas dúvidas. Eu acho que deve ter mais um monte de gente querendo fazer perguntas. Mas você pode deixar alguma rede social para as pessoas entrarem em contato contigo? Daniel Moretti, Facebook, LinkedIn, também Daniel Moretti. Tem algum telefone que você queria deixar? Não tem telefone que possa deixar. Obrigada, doutor. Volta mais vezes? Volto, fico à disposição. Bem-vindo sempre, Obrigado. viu? Obrigada. Obrigado. Bom, depois dessa já esclarecemos todas as dúvidas quase aqui de imposto de renda, acredito eu. Então eu vou até para o intervalo comercial para esfriar um pouco a cabeça e a gente volta já já com muito mais para você na Tarde Show.